3-1, exatamente isso que tem na tela. O grupo da morte fica emboladíssimo e o Bahia, apesar da derrota ontem, também por 3-1, né? O Bahia permanece na liderança desse grupo. O Atlético Nacional passa o Inter e olha, tem mais 2 rodadas aí para realmente vão ser de tirar o fôlego. As 2 últimas rodadas dessa fase de grupos não dá para cravar absolutamente nada. E a gente vai falar evidentemente sobre esse confronto, sobre o Fluminense também na Sul-Americana e outra derrota brasileira também do Atlético Mineiro também na Sul-Americana, derrota por 3-2 para o último colocado do Campeonato Chileno, só isso. Terrível a noite brasileira na competição, hein? Tô aqui com o Gustavo Zupac, tô aqui com o André Kifuri, com o Vitor Birner e também com o Jean Oddi, que acompanhou esta partida, comentou a vitória do Atlético Nacional. 2 tempos distintos, né, Jean? O primeiro tempo todo do Atlético Nacional, o segundo tempo que o Inter até merecia sorte melhor, hein? Tudo bem? É isso, tudo bom? Boa noite, William, boa noite a todos. É exatamente isso, foram 2 tempos muito distintos. Acho que no primeiro tempo a ideia do Roger era mais ou menos aquela, ele falou inclusive na entrevista antes do jogo, né? Falou, a gente sabe que eles vão botar pressão, que eles vão atacar, que eles provavelmente marcariam alto e a gente vai ter que se aproveitar do espaço que eles derem. A questão é que o Atlético Nacional fez tudo isso mesmo, principalmente nos 15 minutos iniciais, não marcou nos 15 iniciais, mas conseguiu marcar depois um lindíssimo gol, aliás, né, com belíssima participação de todos os jogadores que atuaram na jogada. E o Inter não conseguiu produzir nada no primeiro tempo, não conseguiu contra-atacar, não conseguiu fazer aquilo que era o plano do Roger Machado. No segundo tempo, sai o Bruno Henrique, entra o Bruno Tabata e até falei, bom, ele tem que fazer isso mesmo, agora tem que arriscar, mas a gente sabe que tendo o Atlético Nacional os pontas que tem, a chance de tomar um gol no contra-ataque é grande. O Inter já estava merecendo empatar o jogo quando toma justamente o gol no contra-ataque, mas o segundo tempo foi muito superior do Internacional. Conseguiu depois o gol de penalidade, poderia ter empatado, e até falei no final do jogo, né? Para mim, o placar do jogo em Porto Alegre foi muito injusto para o que foi a partida. 3-0. Aqueles 3-0 foi um exagero absurdo a favor do Internacional e hoje foi um exagero também a favor do Atlético Nacional, esses 3-1. Claro que estava um pouco no plano também de jogo do Atlético Nacional a partir do momento que fez 1-0, mas por aquilo que o Inter conseguiu produzir na segunda etapa, eu acho que realmente o placar não foi justo. Agora, e eu digo sempre, não foi justo, ok, teve tudo, ok. Claro. Antes que o Birner fale que justiça é quando é tudo regular. Arbitragem, né? Foi tudo regular, foi tudo ok, mas de fato o Inter poderia ter tido uma sorte melhor. O grupo é um negócio espetacular, porque qualquer um dos 4 times depende apenas de si para se classificar. Até o lanterna da chave nacional, se ganha os 2 jogos e chega a 10 pontos, né, automaticamente ele tira pontos dos times de que ele venceu e ele vai se classificar. Então, é um grupo absolutamente aberto e espetacular, não dá para fazer previsão alguma. O Nacional que se colocou na briga com 2 resultados que pareciam improváveis, né? O empate com o Internacional, embora estava ganhando de 3-0, hein? Mas o empate fora de casa com esse Internacional e a vitória ontem sobre o Bahia por 3-1, essa totalmente inesperada. Aí ele se coloca na briga também e é bom ficar atento com o Nacional, porque não é porque é o último do grupo não, que não dá trabalho. Tá vivíssimo também nessa briga. É o grupo mais emocionante realmente da Libertadores da América. André Kifuri, aí o Inter paga o preço por ter que se expor, né? Tudo bem? Boa noite, amigos. Ótima noite a todos. O Roger, antes do jogo, na entrevista tradicional dos treinadores na chegada aos estádios da Copa Libertadores, ele disse como o jogo ia ser. E foi exatamente como a comissão técnica do Internacional esperava que fosse. A minha impressão, e eu estou de acordo com o Jean, com a opinião do Jean durante a transmissão e agora o que ele falou sobre o jogo, o Zé Elias também na nossa transmissão junto com o Jean e com o Vinícius, o Internacional correu atrás do Atlético Nacional no primeiro tempo, na maior parte do primeiro tempo, de uma forma que se era algo que se poderia esperar, conforme o Roger disse, na chegada ao estádio, eu acho que o Inter deveria ter agido para mudar, porque isso é um grande problema. Quando esse estádio especificamente, com essa equipe, quando o Atlético Nacional tem bons times, como é o caso, você deixar essas equipes comandarem o jogo da maneira como, desde o início, o Atlético Nacional fez, sem que o Inter se sentisse acuado, me passou uma impressão estranha. Me passou no início do jogo a impressão que o Internacional estava ok com a dinâmica do jogo. Porque assim como, eu lembro de novo,
entrevista do Roger, nós vamos ser pressionados, mas nós teremos o espaço que necessitamos para atacar. Só que o Inter não conseguiu fazer nada disso, né? Os jogadores mais adiantados pouquíssimo participaram do jogo, depois houve uma substituição por lesão, o plano de jogo do Inter começa a ficar mais complicado a partir daquele momento, uma pena, né? Jogador que se machuca, aparentemente uma lesão muscular. E quando o Inter acordou na volta para o segundo tempo, é natural que a gente fale, olha, por que o Inter não começou a partida com essa postura? Pois é. Porque você fica meio à mercê de uma situação que você não consegue controlar, um contra-ataque pode acabar com o jogo do ponto de vista competitivo, basicamente foi o que aconteceu isso. Foi isso que aconteceu, embora o Inter com o gol de pênalti tenha colocado um pouco de emoção. Então, assim, o roteiro dessa derrota, ele foi apresentado pela comissão técnica do Internacional, sem que o time em campo pudesse fazer ou tentasse fazer alguma coisa para que o jogo mostrasse um roteiro diferente. E o Atlético é um time que, quando toma conta, é muito difícil. Agora, esse grupo é de uma emoção extrema, não dá para saber o que vai acontecer. E, assim, a comissão técnica do Bahia, que nessa semana deve ter ficado bem chateada, bem contrariada com o comportamento do seu time na derrota em casa, olha para esse grupo agora e fala assim, não está tão ruim. Não está tão ruim. Aliás, daqui a pouco a gente vai fazer as contas do grupo, né? Haja contas. Então o Jean já fez todas. E daqui a pouco o Jean vai ajudar a gente nesse ponto. E se por acaso ele cometeu um erro, eu tenho aqui um gabarito. Perfeito, fechou. E mas assim, não fui eu que fiz. Se não foi você que fez, não, eu não quem consigo, fez? Eu não tenho capacidade para isso. Vire, provavelmente. Eu não posso falar quem foi, porque aí geraria intrigas internas. Né? Então você só ajuda a gente, tá ótimo, perfeito. Pode usar gabarito de cara, então. Pode acontecer de, na última rodada, Bahia e Internacional meio que se matarem. Pode acontecer de não passarem os dois, um acabar tirando o outro da competição, jogando o outro, de repente, para a Sul-Americana ou até para a eliminação completa mesmo, total. O Alan Patrick, que fez o gol do Internacional, aliás, 10º gol do Alan Patrick, é o artilheiro do Internacional na temporada. A gente vai ouvi-lo agora. Boa noite. Jogo difícil. Sofremos com o ritmo que eles colocaram, não conseguimos reter a bola. E a nossa equipe é uma equipe que trabalha bem com a bola, mas hoje não conseguimos. Temos que trabalhar para melhorar isso. Mas restam 2 jogos e vamos nos preparar para a gente buscar a classificação. Eso le iba a decir, a pasar la página y a pensar en lo que se viene, ¿no? Sim, agora temos que pensar para frente. Já foi esse jogo, mas temos que tirar lição para a gente melhorar. Muchas gracias, buen regreso. O Zupac, vamos lá, sem condenar treinador, que não é essa a intenção, mas claro, os caras erram, evidentemente, se a gente acha que erra, a gente vai pontuar. Claro. Não é não vale mais, passou do prazo de validade, o treinador já está errando, o time em declínio, não é bem isso. Mas você entende que houve algum erro por parte do Roger com relação à escalação, à formação para esse primeiro tempo? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Não entendo, não. O movimento que o Roger fez para escalar o time era um movimento compreensível por 2 motivos. Pelos problemas que o Inter teve contra o Corinthians no último sábado e pelos problemas que o Inter poderia ter dado o time que é o Atlético Nacional, né? O Inter sofreu com bola aérea no último sábado, o Inter sofreu com os lados do campo no último sábado, o Corinthians agrediu muito os lados do campo, especialmente com o Matheus Bidu, pelo lado onde o Inter sofreu esse gol, por exemplo, o lado direito do Inter acabou sofrendo bastante. Mas por isso, a dúvida pré-jogo era se ele ia de Thiago Maia ou se ele ia de Tabata, ou Bruno Henrique ou Tabata logo de cara. Ele foi com os volantes todos, porque era preciso. E ele mesmo falou, né? O Atlético Nacional, o Roger, né? Sim. É um time que tem o Cardona, que é um cara que comanda o jogo. Então, assim, ele tinha que proteger os lados do campo, ele tinha que cuidar do maestro do time adversário e não deixar o seu time desprotegido. Me parecia um caminho natural ele escalar um meio-campo mais povoado. Me parecia um caminho bem mais natural. Mas ele fez algo diferente em relação ao último sábado, em relação a alguns dos últimos jogos. Dessa vez, o Fernando ficou pouco tempo na linha de 5. O Fernando marcou como um volante, porque contra o Corinthians, o Fernando
começou na linha de 5 como em outros jogos. O time foi mal assim, a hora que ele adiantou, voltou o Fernando para sua função de origem, de volante, o Inter melhorou no jogo de Itaquera. Me chamou a atenção, então não acho que o Inter, que o Roger errou na escalação. O que eu acho é que o Inter não conseguiu fazer, e o Roger e o time, eles não conseguiram fazer o que era necessário em todas as etapas da execução dessa proposta. Muito por mérito do Atlético Nacional. Sim, que fez uma partidaça. O que me chamou a atenção foi a similaridade, alguma similaridade no roteiro das duas últimas derrotas. Da derrota para o Corinthians e da derrota de hoje. O Jean estava falando, o Atlético Nacional começou 15, 20 minutos muito forte, depois baixou o ritmo. Foi o que aconteceu no último sábado em Itaquera. O Corinthians começou forte, entupindo o Inter no começo, fez o gol, aí o Inter começou a sair. A diferença é que em Itaquera o Inter conseguiu, nesse sair, virar o jogo, que depois perdeu. Hoje não, o Inter até saiu um pouco mais, do 0-0 ainda, teve uma chance com Wesley e não conseguiu mais finalizar. E aí, quando retomou o comando do Atlético Nacional, construiu o placar e aí ditou o que seria o jogo. Mas me chamou a atenção o começo. 2 começos ruins de jogo custaram resultados para o Inter, porque condiciona o que foi a partida. E hoje, o primeiro tempo condicionou o que foi o jogo. Quando a gente vê os melhores lances da primeira etapa, que a gente viu há pouco, a maioria deles, 80% deles, o lado esquerdo do Atlético Nacional explorando o lado direito defensivo do Internacional. Verdade. Por ali foi construído o placar e no segundo tempo o Inter teve que agredir e ficou exposto. Como ficou exposto no primeiro tempo lá no Beira-Rio, é que no primeiro tempo do Beira-Rio o Rinestrosa, o Viveiros não conseguiram marcar, hoje marcaram e decretaram a vitória. E agora para o Colorado, semana que vem lá no Parque Central em Montevidéu, é final de Copa do Mundo. Ontem a gente estava falando de final de Copa do Mundo para o Flamengo, né? O Inter também começa a viver sua temporada de finais, né? Porque vai ser esse jogo e depois vai ser a partida contra o Bahia, que também vai ser uma final para o Bahia. Agora é daquele jeito, né? O Birner, pensando aqui no primeiro tempo, né? É um Inter que teve um chute no alvo, talvez, a finalização do Wesley, né? Do Wesley, do Wesley, a saída do goleiro ali, né? Sim, Teve um Ospina chute pega no alvo. ali. E a bola, assim, o só Ener pra te dar um Valencia... dado, no momento que o Inter toma o gol, ele tem 35% de posse de bola. 35%. Ele não jogava, ele não ficava com a bola. E essa não é uma característica desse time. Não é. Esse é o ponto central do meu comentário. Exatamente. E aí você tem o Valencia, que depois a gente vai falar, que saiu machucado, o Zupac já falou também. Mas a bola também não chegava no Valencia, que é muito criticado, foi vaiado no jogo anterior e tal, etc. Mas assim, é sintomático. Uma finalização no gol, 35% de posse de bola e um cara lá na frente de referência que a bola não chegava, né? Isso diz muito sobre a derrota de hoje, né? Tudo bem, William? Tudo Boa noite a você, André, Jean, Zupac. Uma excelente noite. Esporte. O senhor também. O Alan Patrick, como André Kifuri, também disse sobre o problema de construção do Inter, de trabalho de bola na entrevista que a gente acaba de ouvir. E eu não acho que isso seja uma coisa da escalação do Internacional, da distância dos jogadores em campo. Eu acho que falta ali, eu fico tentando entender o que está acontecendo com as equipes brasileiras, mas aí para outra pauta. Aliás, já discutimos essa pauta, vai ser pauta do programa, acho que segunda-feira a gente vai falar sobre isso, porque tá difícil, né? O nível das atuações das equipes brasileiras no torneio continental tá bem abaixo. Os dois, né? Ambos os torneios. Nos dois torneios. E o mais curioso, abaixo do nível que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro. Sim. Que é mais difícil. Sim. Quando a gente fala tecnicamente apenas do que os jogos. Talvez esteja aí a resposta. Pode ser, bom ponto. O que é mais difícil te exige mais. Mas essa é uma discussão para segunda-feira. Vamos anotar essa pauta está ficando cada vez melhor. Mas só uma provocação. Uma provocação do bem. Né? Aonde no Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série A, é mais difícil jogar do que nesse estádio onde o Inter foi jogar hoje? Não, mas então, hoje eu concordo contigo, mas eu não acho que tem sido assim dos jogos em geral. Sul-Americana, 7 jogos, 0 vitórias. Não, claro. Nessa rodada. Em lugares o onde... campeonato mais fraco. E contra times muito ruins, que não era o caso. Em lugares onde, teoricamente, você tem que jogar com tranquilidade, exceto o problema no gramado. O adversário não é um drama e tal. Em todos os cenários existe dificuldade. Hoje... Menos pro Palmeiras. Tirando o Palmeiras e o São Paulo. São Paulo e Palmeiras. Hoje, pro Internacional, o negócio é difícil. E o Inter na Libertadores, não é só hoje, tem feito jogos abaixo. Estreou com empate contra o Bahia. O Bahia merecia vencer. Muito. Mas foi um jogaço. Tudo bem. Um dos melhores jogos do ano no Brasil. Não pode conceder a vantagem que concedeu pro Nacional jogando dentro de casa.
jamais. Jamais. Por mais que o time nacional seja competitivo, seja um time guerreiro, seja um tricampeão da América, camisa pesada, é muita diferença. E aí dentro de casa. E o jogo que ganhou, o placar foi enganoso, como até o Jean já falou aqui. Eu não consigo identificar exatamente o porquê. Eu só acho que tá Tem faltando... desfalques nesse time também. Mas não é isso. Algumas coisas. Não é só isso. Se você falar tá jogando sem o Alan Patrick, perdeu os atacantes, não tem um volante de marcação, tem que colocar o menino para jogar como atacante, você vai ter, tudo bem. Dá para entender, não é tão profundo assim. O nosso grande companheiro, colega Vinícius Fernandes, um dos nossos editores aqui da casa. Vini Colorado? Vini Colorado. Vi todos os jogos do Inter desde o começo do ano. A gente fez a live pré-jogo, aliás, pro fã de esporte que vê só a televisão. Quase todos os jogos de brasileiros na Libertadores tem live pré e pós, ou pré ou pós no YouTube da ESPN. E não é por nada não, mas são ótimas. São ótimas. Inclusive, nas lives, muita gente que não aparece no dia a dia. E que são ótimos comentaristas. E que acrescentam muito. E a gente estava debatendo isso e o Vini trouxe 2 pontos que ele enxerga e ele conhece o Colorado como poucos. Ele cita uma possível perda de energia desse time do Inter depois da final do Campeonato Gaúcho. Isso aí tá mais ou menos repetindo o São Paulo do Crespo. Perfeitamente correta essa análise. E uma coisa que eu não tinha me atentado o Inter pegou no Campeonato Brasileiro e na Libertadores os piores jogos possíveis nesse recorte. O Inter fez... Bom, na Libertadores é o grupo mais difícil, então tá claro. No Campeonato Brasileiro, o Inter já pegou o Flamengo, o Inter já pegou o Palmeiras, o Inter já pegou o Corinthians em São Paulo, o Fortaleza no Castelão, Grenal, tudo isso nesse recorte antes do Mundial. Então, um nível de exigência muito alto, os adversários mais difíceis, depois de um pico de energia, de adrenalina despejado na final do Campeonato Gaúcho, com um elenco mais curto. E com uma logística e com lesões. E esse pacote pode representar essa queda de rendimento do Inter. Acho que são pontos... O Thiago Maia, antes do jogo, falou assim, estamos cansados. É isso. O elenco está curto, muita gente machucada. Mas vamos atrás da vitória, etc. 4 jogos, é praticamente um tour, não? 4 jogos fora de casa, né? Uma logística complicada, difícil. E quando você vê apenas o time jogar como o Inter jogou hoje, e você percebe, talvez o time não tenha conseguido executar aquilo que tinha sido planejado, porque faltou energia, eventualmente pernas. Não acho que é uma questão de falta de mobilização, como a gente já viu em outras equipes que têm falhado aí desde que a Libertadores e a Sul-Americana começaram. Mas assim, a gente tem que analisar o time em campo. É claro que muitos fatores podem ter levado à atuação do Inter, em especial na primeira metade, do começo do jogo até o intervalo. Sim. Que eu estou de acordo com o que o Gustavo disse. Condiciona o jogo. É por causa dessa primeira metade que o restante se deu da maneira que se deu. Sim. O que eu imagino que o Roger pediu ao Internacional? Tirar a energia do estádio. E você só faz isso de um jeito. Controlando a bola. E quando o Inter leva o primeiro gol com 35% de posse, já deu tudo errado. E aí eu acho que é um efeito, é um efeito acumulativo que você não consegue mais evitar. Mas você precisa ter alternativas. Não, mas você tem... O pior é que, assim, ao contrário do Corinthians, por exemplo, que o Zupac citou, você tem do outro lado um time cuja principal força, apesar do Cardona, que é de quem todo mundo fala, mas para mim hoje a principal força são os pontas. São os caras rápidos pelo lado. Então, você até viu nos minutos seguintes ao gol marcado, o Atlético Nacional dá uma recuada, baixar as linhas dele e falar, quer vir? Vem. Por favor, venha. Venha, porque eu tenho jogadores para te fazer mal se você vier. Então, assim, a questão é o Inter não ter conseguido controlar absolutamente nada de bola até o momento de sofrer o gol. Eu acho que isso é discutível. Não ter conseguido encaixar um contra-ataque até o momento de sofrer o gol, isso é discutível. Mas a escalação, eu estou muito com o Zupac. Para mim não é, e falei inclusive na transmissão. Aliás, até um bastidor aqui. Eu gosto sempre de quando a gente vai fazer um jogo, já desenhar o campinho antes mesmo da escalação anunciada, com aquelas peças que você tem certeza que estarão em campo. E depois eu coloco uma ou outra onde há possibilidade de mudança. E todo mundo falava, a dúvida é, vai jogar o Bruno Henrique ou vai jogar o Tabata? Bruno Henrique ou Tabata? Eu falei, cara, não é possível que ele tenha essa dúvida. Então eu montei... Já com o Bruno Henrique. Já com o Bruno Henrique, porque eu falei, não fazia nenhum sentido começar com o Bruno Tabata. E aí você vai dizer, como assim não fazia nenhum sentido se o segundo tempo do Internacional foi muito melhor e foi muito bom, inclusive com o Bruno Tabata e não com o Bruno Henrique?
aí você tem que olhar para o adversário. Claro. Porque eu acho que muito do que aconteceu não é demérito do Internacional. A maior parte da responsabilidade do que aconteceu é fruto da qualidade do Atlético Nacional, que é um ótimo time. Então, assim, a gente tem que também olhar sempre para o adversário. É claro que aqui, quando a gente fala de um time estrangeiro e de um brasileiro, a gente vai ter o foco e o olhar no O ponto brasileiro. de partida é sempre o que o claro. time brasileiro causa. Eu acho que há uma diferença grande entre escalar errado e dar errado o que ele pensou. São coisas diferentes. Né? Você olhar o resultado final para dizer que escalou errado é você querer contar a história de trás para frente. E as histórias não são contadas. Seria muito mais fácil contar a história do mundo, das nossas vidas, e de todos os jogos, se a gente souber o final e contar de trás para frente para identificar o que é que estava errado ali. Não me parece uma ideia de concepção errada, me parece uma ideia de execução abaixo do que se esperava, com um jogo muito bem desempenhado, muito bem executado pelo bom time do Atlético Nacional. Agora, o Bahia estará nessa mesmíssima posição na próxima rodada. Exatamente, é aí o jogo. Aliás, a situação do Bahia é louca. E o Atlético Nacional não pode ser derrotado. Sim. Não, acho que chegou um ponto, André. 6 pontos, né? Aí fica numa... Chegou um ponto faltando pega o 2 Nacional rodadas, na com última tanto rodada. equilíbrio que ninguém pode ser E derrotado. pro Bahia é pior esse contexto, porque o Bahia... tem 2 jogos fora. O Bahia vem do pote 4, quem é pote 4 fecha fora os 2 jogos fora. Quem é pote 1, que é o Nacional, fecha Se os ele 2 jogos em casa. Se ele ganhar aí, ele está classificado. Sem Mas dúvida. então, é que ganhar aí é uma parada duríssima. Então, assim, a situação do Bahia, e isso é engraçado, porque hoje o Bahia é o líder da chave. Eu não sei se eu não preferia estar, acho que eu preferia estar na situação do Internacional hoje. Eu não. Isso é bem maluco. A gente Eu achei que você ia tava falar conversando do isso na redação. Nacional. Por causa dos jogos em casa. Exatamente. Porque recebe o Bahia, tem um confronto direto contra o Bahia em Porto Alegre e o outro jogo, o jogo fora, é contra o Nacional. Que é o próximo. Que eu acho que por mais que o Nacional... Que pode estar eliminado na última rodada. Eu acho... Não, mas é na próxima rodada, né? O Nacional... quinta-feira. Nacional e Internacional na próxima rodada. Primeiro Nacional. Quinta-feira no Parque Central. Mas o que eu acho é que, assim, você pega o time... Ainda acho o Nacional o time mais fraco da chave, apesar da vitória sobre o Bahia, apesar do 3-3 contra o Inter. Então, você pega o time... É fora de casa, mas é o time, acho que, com menos qualidade da chave. E depois você tem um confronto direto contra o Bahia, que é um ótimo time, mas que é em Porto Alegre. O Bahia tem 2 jogos duríssimos. Então, o Bahia, nesse momento, tem 2 pontos a mais. É muita coisa, claro, nesse grupo. Mas, cara, você tem que pegar esse Atlético Nacional aí, nesse clima, e depois ter que enfrentar ou decidir a sua vaga contra o Inter em Porto Alegre. Eu não sei, eu não cravo que eu preferia a situação do Inter, mas eu acho que são situações muito parecidas em relação às chances de classificação ou de eliminação. Eu tava puxando aqui a tabela, obrigado, Dimas. A gente sempre falou Dimas, mas não necessariamente o Dimas colocou a tabela. Esse grupo, ele está entregando exatamente o que se esperava no dia do sorteio. Que é um equilíbrio muito grande, o Nacional, embora a cabeça de chave, o pior deles, mas todo mundo sendo capaz de tirar ponto de todo mundo, não importa onde que seja o jogo. Esse grupo, ele tá retratando rigorosamente o que se esperava dele. Só uma coisa, viu? O Internacional joga na quinta, o Bahia joga na quarta. O Inter entra na quinta-feira já sabendo o que aconteceu no jogo do Bahia. E é importante, que é o jogo do Bahia contra o Atlético Nacional, né? Então são os dois que estão na frente. Mas você sabe que eu olhando... Ele já vai ter uma noção. Não sei se o que muda muito pro Internacional, se o Bahia ganhar, se o Atlético Nacional ganhar, ou se houver empate, assim... Acho que não é aquela coisa que fica muito claro que você precisa de um resultado ou de outro de acordo com o resultado do jogo do Bahia. Supondo que o Bahia perca, o Inter... conseguindo um empate fora, pode resolver o jogo com o Bahia em casa ou até classificar. Porque depende só do... É isso. Mesmo que o Bahia empate... Bahia empatando vai a 8, o Atlético Nacional vai a 7. Se o Bahia ganhar... É a mesma coisa. Se o Bahia ganhar... Ele vai a 10. O Inter precisa vencer. Não pode perder o jogo de nenhum. Isso é verdade. Se o Bahia ganhar, o Inter precisa vencer. Agora, eu acho o Bahia, apesar de ser um time que ainda tem alguma oscilação, tô puxando pela memória, o único jogo do Bahia que eu me lembro realmente ruim fora de casa foi contra o Cruzeiro. O Bahia tem lidado bem com os jogos fora de casa. Eu acho que tem muito a ver com o que o André fala na abertura. O Bahia é um time que consegue ter posse de bola, é um time paciente, frio, que a bola roda e usa os lados do campo, né? Gira. E
O Inter, ao contrário, jogando fora de casa, me parece uma equipe que oscila muito mais que o Bahia. O que me assusta no Inter, o que não tem feito em casa. O jogo contra o Nacional, para mim, foi um jogo muito assustador. Né? Então, assim, eu, por exemplo, vai ter um jogo, por exemplo, Nacional e Atlético Nacional e Bahia. Eu não acho que tem favorito. Mas qualquer resultado é normal. Esse grupo, no estágio que está, não há favorito em praticamente nenhum jogo. O Bahia contra o Nacional de Montevidéu era favorito. E quando Era muito favorito. O que aconteceu? 3-1. Bem favorito, 3-1. E quando Mas eu acho que é um acidente. Nesse momento, e eu acho que o ponto de preocupação do Inter, ele infelizmente, nesse atual momento, nas duas pontas do jogo. Porque o Inter tem problemas no ataque, inclusive em termos de opções disponíveis para o Roger, e hoje o Ener Valencia, que já vem em uma fase... O Vinícius Machado sempre fala que o elenco do Inter é curto. É isso. É curto e perdeu. Perdeu o Carboneiro para hoje, perdeu o Borré para os últimos jogos. Não sei se o Borré volta, acho que não, para a semana que vem. Rocher, Borré, Carboneiro, Vitinho, Mercado, Bruno Gomes, Luca Drummond e Diego Rosa. Então tem problemas de performance e de opções no ataque no momento, com as lesões. Performance. O Wesley não fez gol esse ano ainda. E tá tomando muito gol. Para um time que não tem aproveitado as chances, você não pode tomar gol. Porque talvez você aproveite uma chance. Então, se você fechar a casinha, baliza 0, como gosta de dizer o Abel, você ganha o jogo. Agora, um time que toma muito gol, como o Inter tem tomado, e não está aproveitando as chances que tem, e ainda perde as opções de ataque, você tem problema nas duas pontas do jogo. Nos últimos 6 jogos, ele saiu atrás em todos, exceção feita ao jogo contra o Maracanã pela Copa do Brasil. Contra o Corinthians, o Inter tomou 6 gols contra o Corinthians, cara. Então, ele tomou 6 que valeram 4, né? Tomou 3 do Nacional. Agora, tomou 3 do Nacional. É muito gol, cara. São 10 gols só contando esses 3 jogos. E jogos pesados. Vamos falar jogos importantes. Para essa performance defensiva, você tem que ter um ataque que faça 4, 5 por jogo. Pelo menos 3 por jogo. Agora, claro que isso tem a ver também com aquele recorte que o Vinícius trouxe. Porque é óbvio que você tem muito mais chance de ter a sua defesa vazada jogando contra os times que o Zupa citou do que jogando contra equipes mais fracas, né? Então, assim, a média de gol sofrido do Inter, que ainda é baixa, se você olhar de maneira geral, sem contar o jogo de hoje, era 0,8 por jogo. Sim. Nos últimos 5 jogos, né? E agora aumentou ainda mais, era 1,8. Deve ter chegado a 2 agora, 2 e pouco, entendeu? Então, realmente aumentou bastante. Agora, tem a ver com a qualidade dos adversários, porque também, né, a média geral, quando a gente pega a média geral do ano, eu odeio essa coisa de média de gols sofridos no ano, e aí dizer, piorou quando você tem um campeonato estadual. Tem que tirar estadual. Porque isso explica também por que é que o Roger está olhando mais para um time com 3 volantes. Porque o time está tomando muito gol e ele tem que proteger esse time um pouco mais. Né? Mas você acha que com um quarto jogador no meio de campo, o Alan, o atacante, em vez do Wesley, que está numa fase ruim, não poderia ser um time mais consistente para lidar com essa questão de tomar o gol no começo, por mais que pareça um time medroso? Então, mas aí a ideia é que não tem um atacante. E aí a ideia... Segura o jogo. Então, mas a ideia é que não foi executado. Problemas de lesões. O que é que não foi executado no jogo de hoje? O contra-ataque. Você não tem o Wesley, é aí que você mata essa possibilidade. Você não tem nem para quem tocar a bola, para quem acionar. Eu acho que assim, a escalação de hoje era a melhor escalação possível. Até porque quando você fala de Bruno Henrique e Thiago Maia, você não está falando de 2 butinudos ali que é perna de pau, que não sabem jogar, que não sabem o que fazer com a bola. Embora pro Bruno tenha sido 2 jogos ruins, né? Porque ele foi expulso no sábado e hoje saiu no intervalo porque não jogou bem. Não jogou bem. Mas o Thiago também não estava jogando bem. Então a questão é isso, ninguém tá... Hoje mesmo o Alan Patrick não fez um bom jogo. Alan que fez 4 gols nos 2 jogos contra os colombianos, 3 de pênalti. Exato. Aliás, ele